Homem e mulher, cuidado com as práticas do mundo de casais que vivem juntos sem casamento. Casamento é projeto de Deus. Parte 1, 29 de fevereiro de 2024. Cada vez mais, os casais na nossa sociedade vivem juntos sem casamento. Alguns dizem que o casamento é apenas um pedaço de papel, uma formalidade legal. Outros têm um casamento experimental, dizendo que querem saber se são compatíveis antes de assumirem um compromisso. Outros justificam as relações sexuais para aqueles que estão apenas namorando, desde que cuidem um do outro e tenham um relacionamento significativo. Outros ainda se casam, mas têm um amante ao lado. Quando eu era jovem, ocasionalmente, sabia-se que casais não casados coabitavam, mas as pessoas geralmente consideravam isso vergonhoso e imoral. As pessoas que fizeram isso tinham vergonha de admitir. No entanto, uma única geração tornou-se socialmente aceitável. Todo mundo conhece pessoas que fazem isso. Os envolvidos falam disso casualmente e sem vergonha. Nossa língua e costumes sociais estão mudando para acomodar a prática. Em vez de usar termos como marido e mulher, ou mesmo cônjuge, as empresas e os anunciantes falam de parceiros e companheiros. Em vez de casar, os casais falam sobre estar juntos. Os casais que vivem juntos sem casamentos são chamados de parceiros domésticos, que podem ser pessoas do mesmo sexo ou de sexo opostos. As empresas e os governos são pressionados a conceder aos parceiros domésticos os mesmos benefícios que os casais casados. A indústria do entretenimento quase nunca retrata casais casados ou prestes a se casar. Em vez disso, eles são simplesmente retratados vivendo juntos. Uma grande mudança social ocorreu durante nossa vida. Acompanhou a aceitação de outras mudanças nos valores sexuais e familiares, como divórcio, homossexualidade, aborto, dormitórios universitários mistos, aulas de ginásticas mistas e etc. O objetivo deste estudo é examinar a prática de casais que vivem juntos sem casamento. 1. Viver juntos é benéfico? As evidências indicam que esta prática oferece benefícios que algumas pessoas professam, e mais benefício que o casamento. A. Efeito nas crianças. Um dos principais resultados da coabitação são os filhos nascidos fora do casamento. Dos 4 milhões de casais que coabitavam no censo de 2000, 2/5 tinham filhos morando com eles. Mas esses casais muitas vezes se separam, deixando um dos pais, geralmente a mãe, para cuidar dos filhos sozinhos. Junto com o divórcio, isso levou às famílias monoparentais. O censo de 2000 descobriu que quase um terço, 31% das famílias são famílias monoparentais. 12 milhões de famílias. Obviamente, nem todos os pais são culpados por estas circunstâncias. Mas, geralmente, o problema resulta da falta de compromisso de um ou de ambos os pais com o casamento. No censo de 2000, 5 milhões de pais solteiros nunca se casaram e outros 4 milhões são divorciados. Qual é o efeito sobre os filhos de um pai desaparecido? Um dos efeitos são os casamentos instáveis. Os filhos de pais solteiros têm mais probabilidade de ter casamentos ruins ou de se tornarem pais solteiros. As filhas de pais solteiros brancos
têm 92% mais probabilidade de se divorciarem e 164% mais probabilidade de terem um parto antes do casamento. O sociólogo David Popenoe disse: conheço poucos outros conjuntos de dados em que o peso da evidência esteja tão decisivamente de um lado da questão. No geral, para as crianças, as famílias com 2 pais são preferíveis às famílias monoparentais e a famílias adotivas. As crianças são muitas vezes vítimas inocentes, cujas vidas são tragicamente afetadas pela escolha dos pais de viverem juntos sem casamento. O casamento, em comparação, é uma bênção para os filhos. B. Efeitos sobre o divórcio. Alguns tentam justificar a convivência antes do casamento, alegando que isso ajuda o casal a saber se são compatíveis, de modo que permanecerão juntos, caso se casem. Mas o USA Today relatou um estudo que mostra que os casais que vivem junto antes do casamento têm 50% mais probabilidade de se divorciarem do que os casais que não vivem juntos antes do casamento. Portanto, a coabitação, na verdade, aumenta a probabilidade de divórcio. C. Efeitos sobre a violência doméstica e o abuso infantil. Um estudo da Heritage Fundação concluiu que as mães que nunca foram casadas têm 2 vezes mais probabilidades de sofrer violências domésticas do que as mães casadas, 32,9 casos por 1000. Mães solteiras, em comparação com apenas 14,7 por 1000 para as mães casadas. Além disso, a taxa de abuso infantil é 20 vezes maior para famílias biológicas que coabitam, em comparação com famílias com pais biológicos casados. Portanto, a coabitação é fisicamente perigosa para as mulheres e especialmente perigosas para as crianças. O casamento, em geral, é melhor para as mulheres e muito melhor para as crianças. D. Efeitos nas relações sexuais. Viver juntos sem casamentos é uma consequência do movimento de libertação sexual. As pessoas pensam que, ao eliminar as restrições sexuais, as pessoas ficarão mais satisfeitas sexualmente. Mas foi relatado um estudo que mostra que as pessoas que acreditam fortemente em restringir a relação sexual ao casamento têm quase 2 vezes mais probabilidades de ver as suas relações sexuais como satisfatórias do que aquelas que não se opõem às relações sexuais fora do casamento. 72% em comparação com 41%. Política da família. Esses fatos podem não provar que a coabitação é errada, mas espero que abram as mentes das pessoas para considerarem outras provas mais importantes. O fato é que, em geral, o casamento é melhor em todos os aspectos do que a coabitação, incluindo as áreas em que as pessoas pensam que a coabitação pode ser melhor. 2. A fornicação e o adultério são moralmente aceitáveis? A. Por qual padrão devemos resolver questões morais? Muitas pessoas decidem suas crenças de acordo com padrões humanos. Muitos assumem que se o governo permite uma prática, então essa deve ser aceitável. Mas a Bíblia diz que devemos obedecer a Deus e não aos homens. Atos 5:29. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus. Amém.